Irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Quero convidar todos para abrir a palavra de Deus, texto de Hebreus. Carta de Paulo, perdão, a gente não sabe o autor não, só que eu acho que é Paulo, mas Carta aos Hebreus, capítulo 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 2. Quero ler com os irmãos os versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Amém. Essa é a palavra de Deus. Sermão de Agostinho de Hipona, sermão número 191, abre aspas. O Criador do homem se fez homem, para que ele, regente das estrelas, fosse amamentado pela mãe, para que o pão sentisse fome, a fonte sentisse sede, a luz dormisse, o caminho se cansasse da jornada, a verdade fosse acusada de testemunho falso, o mestre fosse açoitado, a função fosse suspensa no madeiro, a força se tornasse fraqueza, a cura fosse ferida e a vida morresse. Fecha aspas. Esses versos valem toda a nossa atenção. Merece o nosso coração aberto. Aqui estão o início, o nascimento e a morte de Jesus. Em 2 versos, toda a vida de Cristo. Estamos diante de um nascimento escandaloso e uma morte humilhante. Não há glória, não há beleza. Há vergonha, dor. Mas é desta dor que surge a mais reluzente esperança entre os homens em toda a história. Escuridão para Deus, luz para os homens. Essa é a visão cristã do Natal. Jesus se fez homem e habitou entre nós para morrer por nós. Nessas palavras estão guardados todos os caminhos do Evangelho. Jesus é Deus que se fez homem e habitou entre nós para morrer por nós. Eu quero destrinchar as palavras desse texto nessa breve meditação dessa noite. Nós temos um compromisso com o nosso horário aqui hoje, não que nós não tenhamos sempre, mas hoje nosso tempo é para ser um pouco mais contido. E eu quero destrinchar as frases desse texto com você. Eu peço que você caminhe comigo. Diz assim então a palavra: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Filhos. Está sendo tirado aqui do verso anterior. A gente chama isso de contexto imediato da passagem.
que tem no verso anterior? A gente tem exatamente a citação: eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Refere-se à descendência espiritual de Cristo, a descendência abraônica de Cristo. É essa descendência que Paulo vai argumentar sobre quem é o verdadeiro israelita aos romanos, falando que o verdadeiro Israel de Deus não é por sangue nem pela força da vontade, mas pela fé, espiritualmente falando que a Jerusalém, o Israel, o povo de Deus se forma pela fé, por aqueles que creem, são alcançados pela graça. Isso já aconteceu no Antigo Testamento? Já. Um bom exemplo, evento mais categórico e mais elucidador disso, é, por exemplo, quando um profeta vai para Nínive e prega lá, e a palavra é recebida com fé, e houve transformação de vidas naquele lugar. Não eram judeus, não eram israelitas, pelo contrário, eram inimigos do povo de Deus, inimigos de Israel, e houve fé, e ali Deus somou filhos e filhas, espiritualmente falando. Bom, esse é o argumento que está aqui sendo ecoado aos Hebreus, nessa epístola, né? Então, daqui nós estamos tirando a palavra filhos, onde o verso fala: visto pois que os filhos participam comumente da carne e do sangue. Do que esse texto está falando? O que esse verso se refere? Eu vou precisar mais uma vez do Antigo Testamento, e não vai ser a primeira vez que nós vamos ter que recorrer a outros textos bíblicos. Mas diz assim o profeta Isaías, no capítulo 43, os versos 6 e 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e os formei e fiz. Disse Deus. Perceba esse texto que o profeta está falando ao povo. Os meus filhos e filhas estão espalhados pela terra, e eu direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Você tem noção que é debaixo dessa autoridade que toda missão é empreendida? Que todo evangelismo acontece? Que o seu testemunho do evangelho está debaixo desse alto de Deus? Do arauto da sua própria voz que diz: entreguem os meus filhos. É debaixo disso que está toda a ação evangelística que empreendemos a qualquer momento da história. Nós estamos debaixo de uma missão que não é nossa. A igreja presbiteriana, aqui no setor Bueno, não tem uma missão dela. Eu não tenho uma missão minha, você não tem uma missão sua em se tratando do reino de Deus. Existe um Deus missionário e a sua missão, e nós temos o privilégio de participarmos dessa missão, de sermos cooperadores. Permita a presunção dessa fala, mas é Deus quem nos permite cooperar com Ele nessa obra, porque foi o meio pelo qual Ele decidiu que traria filhos e filhas. Não somos nós quem fazemos filhos e filhas, mas nós os chamamos pelo Evangelho de Cristo Jesus. Trazei das extremidades da terra, de longe, os que fiz para a minha glória. O povo de Deus está sendo arrebanhado, reunido como filhos de Deus. É por isso que o evangelista João diz no capítulo 1, versículos 12 a 14. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de Deus,
do homem, perdão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João está atrelando a encarnação de Cristo, que nos mostra a glória, com a adoção de filhos. Não é por vontade do homem nem da carne, mas de Deus, que nos mostra a sua misericórdia em ter Cristo se encarnado. Você sabe o que é a encarnação natalícia? O que o Natal tem a ver com a adoção pela fé? O que tem a ver o bebê na manjedoura com filhos adotados para Deus? Morte de Cristo. É esta a ponte que liga a manjedoura ao povo de Deus em amizade com seu Pai. A morte de Cristo. A morte do Filho único de Deus faz com que Jesus não seja mais filho único, porque ele adota filhos e filhas para Deus. E se torna, portanto, o primogênito da promessa. Jesus é chamado assim, primogênito, porque ele está adotando para Deus filhos e filhas, pela pena da sua vida, pela pena da sua alma. Em outras palavras, ao nos enviar Cristo, Deus tem a salvação de filhos em vista. Ao fazer Cristo se encarnar, o Verbo se fazer gente, Deus eterno se fazer homem mortal, é para que filhos e filhas sejam alcançados. E é por isso que nós vemos João 3,16 dizer que Deus amou de tal maneira que deu. Motivado por amor, ele entrega o Filho, para que todo aquele que crer no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. E até esse momento nós já entendemos que vida eterna é mais do que salvação. O que pode ser mais do que salvação? O que pode ser maior do que vida eterna? Ser adotado e ser filho de Deus. É mais do que ser salvo do inferno. É mais do que ser salvo da condenação. É ser família com o Pai. É ter Deus como nosso Pai. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus participou. Deus está reunindo filhos espalhados. Por isso que João 11:52 diz: ora, Caifás não disse isso por conta própria, mas sendo um sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Jesus morreria para arrebanhar, congregar pessoas adotadas para serem filhos, filhas de todo povo, tribo, língua e nação. Do sul, do norte e, na linguagem de Apocalipse, dos 4 cantos da terra. O desígnio de Deus era oferecer a Cristo ao mundo para reunir seus filhos com Ele. Esse é o sentido do Natal. Por isso, Jesus se fez
participante do corpo e do sangue. Por isso o Verbo se fez bebezinho numa manjedoura pobre. Por isso o drama, o escândalo da encarnação, para que Deus se fizesse homem. E essas são as próximas palavras do texto. Destes, ou seja, carne e sangue, também ele igualmente participou. Para ter filhos, Cristo participou do sangue dos filhos, do corpo dos filhos, isto é, se tornou semelhante. Esse é o participante. Ele se encarnou para ser igual. E sabe o que ele mais se igualou a nós? Em que ele mais se tornou idêntico a nós? Na nossa morte. Cristo eterno, existindo antes de todo o evento da encarnação, era espírito cheio de glória, criador, inventor, regente da criação e de todo o cosmos, era a palavra eterna de Deus, estava com Deus, era o próprio Deus. Mas diz João que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Irmãos, isso muda tudo. Isso muda tudo. Aqui está o caminho pavimentado da salvação. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que nós aguardamos hoje? Que Jesus volte. E diz Apocalipse no capítulo 21, para tabernacular conosco. Ou seja, que o Deus conosco, Emanuel, habite conosco novamente. E dessa vez, para sempre. Essa é a nossa esperança. Para sempre. Ele, nós e Ele. Nossa casa. Nosso lar. Nosso lar é Ele. Colossenses capítulo 2, verso 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude de Deus habita em Cristo. E coube num bebê, que coube numa manjedoura. Numa manjedoura sujinha e barata, estava mais que o universo. Estava quem o fez. Dá para entender o poder dessa cena, da encarnação de Cristo? O universo, e para muito mais dele, esteve no ventre de uma menina, a Maria, uma jovem, simples. O Criador estava ali, e foi colocado numa manjedoura, sem glória. E toda a glória que havia naquela situação não era circunstancial, mas ontológica, isto é, era o ser que estava ali, que residia toda a glória. Não tinha glória nas pessoas, não tinha glória nos palácios, não tinha glória ao redor, não tinha glória nos materiais, não tinha glória nos bens, não tinha glória alguma, porque aquela cena gritava esvaziamento. Ele se esvaziou, deixando a sua glória para estar conosco. Aquele que é a plenitude da divindade, não em parte, mas toda, habitou entre nós, vazio, para morrer, para se entregar, se tornou
carne, se tornou sangue, plenamente homem, completamente humano, embora ainda perfeitamente Deus. Mas agora humano, consegue morrer. Esse é o coração da nossa fé. É isso que o credo apostólico, no seu cerne, declara. É isso que o evangelho, no seu âmago, afirma. É isso que buscamos quando estamos buscando comunhão de fé com outra pessoa. Se no cerne da nossa declaração consta Deus encarnado para morrer pelos pecados dos homens. É isso que a Bíblia ensina. Mas a próxima expressão é por sua morte. Ele igualmente participou dessas coisas para quê? Por sua morte. A razão desse esvaziamento, dessa encarnação, tem nome: morte. Jesus encarnou, Jesus, o Verbo, se fez carne, o Criador se fez à semelhança de criatura, o Eterno se fez agora mortal para morrer. Como Deus, ele não podia morrer. Ninguém mata Deus, ninguém fere Deus, ninguém sequer atinge, toca, alcança Deus. Não tem escada alta o suficiente, não tem palavra alta o suficiente, não tem argumento forte o suficiente para chamar a atenção de Deus. Deus não sangra. Deus não sangra. Um dos filmes do Super-Homem, das várias adaptações que já tivemos aí, uma delas o vilão se exubera ali em esperança porque finalmente viu ele sangrar no cantinho da sua boca. Falou, ufa, a esperança de derrotar um ser divino como o homem de aço. Porque viu sangue naquele que é a prova de balas. Ninguém mata Deus. Mas Jesus se fez homem para sangrar. Ele falou para Pilatos: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não fosse te dada. Ninguém faz Jesus se encarnar. Ninguém prende Jesus num madeiro. Jesus não estava sujeito aos homens. Ele é Senhor de toda a criação. Ele se entregou por nós. E expôs o nosso coração na crucificação. Ele expôs quem somos. Ele expôs nossa maldade. Mas ele, por sua morte, se entregou. Nasceu humano, nasceu para morrer. A Sexta-feira Santa é a razão da manjedoura e do Natal. Uma data existe por causa da outra. O que acontece em Belém ecoa a Jerusalém. O que acontece na manjedoura aponta para o que acontece no madeiro. Com quantos paus se faz uma cruz? Com tantos quantos são suficientes para uma manjedoura. Aquele nascimento humilhante apontava para uma morte humilhante. Por sua
morte, ele nasceu. Destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O menino nasce para morrer. E na sua missão de morrer, ele arrastará consigo a morte dos homens e a vitória de Satanás. Levará para a sua morte todo o ímpeto de orgulho de Satanás. Arrastará a alegria diabólica e destruirá aquele que tem o poder da morte. Destruirá a morte dos homens, destruirá a condenação dos homens, destruirá as cadeias dos filhos, a orfandade das filhas. Por isso ele morre, por isso nasceu, por isso se fez gente como a gente. A morrer, Cristo desalojou o diabo e todo o seu triunfo. Como? Ao cobrir o seu pecado, o meu pecado, ele tira o ímpeto satânico, ele tira a razão da morte. Ele esvazia as mãos do diabo. Na sua morte, a morte, permita-me o clichê, morreu de medo. Porque ele estava levando na sua morte o inferno, a desesperança. Porque ele estava cobrindo o pecado, pagando pelo pecado dos filhos e filhas. E é por isso que nós podemos falar, como Paulo falou aos Romanos, capítulo 8, versículo 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. O diabo? Seu passado? É Deus quem justifica. Não zombe da graça de Deus. Não zombe da graça de Deus na sua vida ou na vida dos seus irmãos. Não zombe da graça de Deus. Não se interesse pelo pecado pecaminoso dos seus irmãos. Não se interesse. Não zombe da graça de Deus. É Deus quem justifica. Não acha que para aquele ou para aquela não há perdão. Não zombe da graça de Deus. É Deus quem o justifica. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Porque o diabo é acusador. Ele precisa dos seus pecados. Ele precisa dos meus pecados para levantar a acusação diante de Deus. E ele sabe o que está fazendo. Mas na morte de Cristo, mesmo acusações reais contra ou para com pecados reais, robustos e carnais, na morte de Cristo, eles foram pagos e condenados em Cristo. Aquele que está em Cristo não deve mais nada. Não há dívida. Não zombe da graça de Deus, temendo pela sua salvação, se o sangue de Cristo te cobriu pela fé no Cordeiro. Creia na sua salvação e adore a Deus por ela. Pela sua morte, destruirá aquele que tem o poder da morte, o diabo. Ele faz isso através do sangue. A arma final de Satanás contra nós é o nosso pecado. Mas se esses pecados forem perdoados em Cristo, não há mais arma nenhuma contra nós. Por fim, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. É assim que estamos livres do medo da morte, por fim, irmãos. Do pavor da morte, que estamos sujeitos por toda a vida. Deus
nos justificou e Satanás não pode derrubar decretos do justo juiz. Ninguém pode desfazer o que o juiz decretou. E é o nascimento de Cristo, aponta para a cruz de Cristo, e todo esse evento é para salvar filhos e filhas. E ninguém os assaltará das mãos de Deus. Segurança, eleição, vida eterna, vida plena, louvor, felicidade em Deus, família com Deus, perdão, liberdade do medo, esperança para a vida, fim do medo da morte, fim do medo do fim, fim do fim, porque Jesus nasceu, porque Jesus morreu, porque Jesus ressuscitou. Se não precisamos temer o nosso último e maior inimigo, então não precisamos temer mais nada. E Jesus nos comprou para não temermos mais nada. Esse é o grande presente de Natal. O fim do medo, o fim da morte, o fim do fim. Esperança para todo aquele que está em Cristo. Podemos ter júbilo de alegria, como aqueles magos que viram que a palavra de Deus era verdadeira, porque de algum modo entenderam, se essas profecias são verdadeiras, há esperança para a eternidade. Se Jesus nasceu, meus irmãos, e realmente morreu e ressuscitou, há esperança para nós, e isso é suficiente para não temermos nem a morte. O que mais temeremos, portanto, na mensagem bendita da manjedoura, da cruz e do túmulo vazio? Que Deus te encha de esperança e júbilo, amadurecidos e avivados nessa ocasião. Vamos louvar a Deus, vamos falar com Ele. Ó Deus bendito, na Tua esperança, nós falamos, muito obrigado, Senhor. Na alegria de Cristo nós falamos, louvado seja o Teu nome. O Senhor nos presenteou com um presente que nós não merecemos, papai. Obrigado por tão grande salvação, ó Deus. Ajuda-nos a Te adorar de forma mais apropriada, Pai. Mais profunda. Porque o Senhor é digno de todo louvor, ó Deus. Visita o coração dessa congregação nessa hora, papai. Nos encontre aqui querendo adorar o Senhor e dizer, nós Te amamos, Pai, porque o Senhor nos amou primeiro. Bendito seja o Senhor que se fez caber numa manjedoura para ser esticado numa cruz, ó Deus, para que nós não precisássemos ser. Seja louvado, ó Deus. Seja louvado no nosso meio. Nós Te amamos, ó Deus. Nós Te amamos. Receba a adoração nesse lugar.